De férias, né? Afinal, as férias são sinônimo de diversão. Mas para que esse momento seja agradável para toda a família, alguns cuidados são muito importantes. Seja na praia, no campo ou na cidade, especialmente com as crianças. E para dar dicas preciosas que podem salvar vidas, eu vou conversar agora com o capitão Maicon Cristo, que é porta-voz do Corpo de Bombeiros. Seja bem-vindo, capitão. Muito obrigada, viu? Por dispor um pouquinho do seu tempo e vir até aqui conversar conosco hoje. Eu que agradeço o convite. Seja bem-vindo. E, capitão, isso é muito importante, né? Falar desses cuidados que nós devemos ter, não só na praia, mas também na cidade, especialmente com mar, com piscina, com água. Afinal, é maravilhoso, é divertido, mas pode ser extremamente perigoso também. Exatamente, Pamela. E toda a prevenção que a gente fizer, ela é melhor do que qualquer atitude para se remediar, né? Então, sempre que a gente puder conversar sobre acidentes, sempre que a gente puder prevenir a população, sempre que a gente puder dar dicas de segurança, essa prevenção ela é muito mais importante e acaba a gente não tendo que o bombeiro atuar em um possível acidente. Quais são os erros mais frequentes que os banhistas costumam vivenciar? Ô Pamela, com relação aos banhistas, tanto em lago, quanto em praia, quanto em rios, a nossa orientação primeira é sempre buscar uma praia que tenha um guarda-vida ali, que seja feita essa prevenção de banhistas, ou pelo Corpo de Bombeiros, ou pela própria recreação do clube, que tenha alguém responsável por essa segurança. Outra orientação muito importante é com relação à bebida alcoólica. Sempre que tiver o uso de bebida alcoólica, a orientação é que não entre na água, que esse banhista, ele sempre que for aproveitar, se divertir na água, que ele não faça uso de bebida alcoólica. Se ele fizer uso de bebida alcoólica, que ele fique na margem da água para que ele não seja uma vítima. E isso vale para cachoeira também? Porque eu costumo ver guarda-vidas na praia, mas eu não costumo ver na cachoeira. Exatamente. Cachoeiras são poucas as cachoeiras que têm essa prevenção, né? Tanto do estado quanto uma prevenção particular. E na cachoeira a gente tem que lembrar sempre uma possibilidade de cabeça d'água. A gente tem que, sempre que for procurar uma cachoeira para se divertir, buscar saber como é que tá as chuvas onde alimenta aquela cachoeira. Se tem um rio que alimenta aquela cachoeira, como é que tá a chuva lá em cima. Para que a gente não seja surpreendido aí por um volume grande de água e o banhista acaba se tornando uma vítima. Nós temos um quadro com dicas para que você aproveite o verão, né, com qualidade, tá na tela. Então, não se esquecer do filtro solar, isso vale para todo mundo. Manter as crianças sempre hidratadas, levar lanches leves, uma delícia, dá para levar até sanduíche de pernil agora para a praia. Identifique as crianças e não as perca de vista, isso é muito importante. Sempre monitorar, né, essa brincadeira, saída ao mar, ao rio, à cachoeira. Evitar lugares próximos a embarcações e jet skis e procure frequentar praias que tenham guardas-vidas. Como que eu posso evitar lugares com embarcações? Há uma regra para eles também, né? Que eles não podem estar onde os banhistas estão. Exatamente. As praias que têm a presença de embarcações, ela tem um limite ali demarcado, principalmente quando a gente fala de rios e lagos, né? Para que os banhistas não ultrapassem aquela demarcação e para que as embarcações também não venham para a área de banhistas. Uma dica muito importante que estava ali é justamente identificar as crianças, né? A gente sempre faz a conta de um adulto para cada criança e esse adulto sempre no visual dessa criança, né, prestando atenção sempre o tempo todo. Qualquer descuido já é um tempo para que aconteça um acidente. E essa criança estando identificada, se ela se perde também na praia, um guarda-vida pode encontrar e fazer esse contato com a família. Então coloca lá o nome do responsável, coloca lá o endereço do responsável, o telefone do responsável. Sempre o guarda-vida ele vai ter essa pulseira para distribuir na praia, então procure o guarda-vida. Ah, o guarda-vida tem a pulseira? Tem essa pulseira, os nossos guarda-vidas no litoral de São Paulo tem essa pulseira para entregar para os pais ou responsáveis identificar essa criança para que a gente não tenha também essa ocorrência da criança perdida. Eu estive no litoral norte agora nas férias, nesse tempinho entre Natal e Ano Novo, e eu achei tão bonito porque sempre que uma criança se perdia, todo mundo aplaudia. A praia aplaudia, que era para chamar atenção, né, para o pai perceber que a criança dele não estava por perto
e ir de encontro a ela. Isso costuma funcionar também? Isso é uma atitude muito bacana, né, de quem frequenta a praia, dos banhistas, essa empatia, né, com o próximo. É comum sim a gente ver as pessoas, quando localizam uma criança perdida, faz-se um silêncio, quem está próximo à criança começa a bater palmas para os pais identificarem, perceberem que a criança não está ali e perceber que tem alguma criança próxima procurando pelos seus responsáveis. Nós vimos também no noticiário, agora sobre esse verão, relatos de tubarão no litoral norte. É normal aparecer? E caso apareça, o que eu faço? Não é normal, né? Não é, né? A gente não tem essa ocorrência tão comum aqui no litoral de São Paulo. Mas aparecendo um tubarão na praia, sair da água de imediato e informar as autoridades, né? Na verdade, qualquer incidente que aconteça, tanto na praia quanto na cidade, no campo, ligar o 193 o mais rápido possível, né? Para que a gente possa de imediato deslocar equipes para atender essa ocorrência. E sobre cachoeiras, quais são os cuidados que nós temos que ter ao visitar uma cachoeira? Nosso colaborador, o Stefano, ele se machucou em uma cachoeira nas férias. Ele estava subindo a um morrinho, né, da cachoeira, segurou na corda, essa corda não estava bem presa e ele rolou ladeira abaixo, quebrou costela, foi um grande transtorno nas férias. Como é que a gente pode evitar problemas e fazer com que esse passeio seja gostoso e não trágico? Costuma ter bastante acidente dessa natureza que você comentou e a orientação primeira nossa é que procure uma cachoeira que seja destinada para banhistas. Então a gente tem algumas cachoeiras no estado de São Paulo que são destinadas para isso, para essa visitação, né? Essa aventura de desbravar uma cachoeira, ser o primeiro ali a chegar, uma cachoeira que tenha um difícil acesso, ela pode ser sim trágica, então a orientação é que nós não façamos isso, né? Procurar uma cachoeira que tenha essa destinação para banhista. E evitar subir em pedras. A cachoeira geralmente é uma região que tem bastante limo, né? Uma região bastante lisa. Então usar o calçado adequado, não ingerir bebida alcoólica, ingerir uma alimentação leve para que a gente não tenha problemas com congestão e tudo mais. E procurar uma cachoeira que seja bastante conhecida, informar sempre familiares ou amigos que está indo a uma cachoeira, indicar aonde é essa cachoeira, para que também acontecer um acidente a gente consiga acessar de imediato. E na dúvida, não entre na água. E na dúvida, não entre na água. Se não conhece aquela água, se não conhece aquele local, se não tem essa tranquilidade, não entre na água, mantenha-se seguro. Nós temos aqui em São Paulo também as represas, né? Represa Billings, pertinho da gente. Quais são as recomendações para esse tipo de passeio? Também procurar um local da represa que seja feito a prevenção pelos nossos bombeiros, né? A gente tem bombeiros tanto na Billings, aqui em São Paulo, e a gente procurar sempre um local que seja conhecido. O que pode acontecer numa represa? Pode ter um buraco ali no fundo, pode ter um desnível no fundo da represa que a pessoa não conhece, acaba adentrando e acaba se tornando uma vítima de afogamento, né? Então sempre procurar também nas nossas represas aonde tem proteção por guarda-vidas. E pode ter também pedras, né? E acontecer um ferimento, se machucar. Exatamente. Pode ter pedra, pode ter caco de vidro, pode ter alguma coisa ali no fundo que torne esse banhista uma vítima, né? Então sempre procurar um local que tenha prevenção, que seja conhecido e que seja destinado para banhistas. Estou na água, senti algum desconforto ou percebi que a situação não está mais do meu domínio. O que eu tenho que fazer para evitar um afogamento? Se tiver condições, sair de imediato. Se não tiver jamais essas condições, tentar avisar que alguém que esteja na beira da água que você está passando por uma situação que precisa de ajuda. Tendo algum guarda-vida ou alguma pessoa que esteja próximo, tentar alcançar essa vítima ou com uma boia, tentar alcançar essa vítima ou com uma corda, ou até mesmo um pedaço de madeira para tirar essa vítima da água. Por isso que a gente fala de não ingerir bebida alcoólica, né? Porque se a pessoa ingere bebida alcoólica, ela tem essa capacidade de reação diminuída, né? Então, por isso, o ideal de estar sempre sóbrio e sempre com uma alimentação também mais leve e evitar uma comida mais pesada quando for entrar na água, para estar no domínio da situação. Nós vimos imagens, a anterior, que era sobre um resgate de helicóptero. Então, vocês fazem isso não só com jet ski, mas também de outras formas. Exatamente. No litoral paulista, a gente tem os guarda-vidas, que está passando ali, né,
no cadeirão. A atuação principal do guarda-vida é prevenção. Então, antes que a pessoa se coloque em situação de risco, ele vai apitar, por isso muito importante também de obedecer a orientação do guarda-vida. Por isso que é guarda, não é salva, né? Exatamente, ele está ali para guardar, para resguardar. Ele salva também, né? Mas ele está ali para resguardar. A gente não quer que salve, a gente prefere que guarde. Prestar atenção na sinalização, a gente tem correntes de retorno, né? Então, sempre que você chegar numa praia, vai estar sinalizado aonde é arriscado você entrar naquela praia, as correntes de retorno que levam pro interior do mar, né? E aí a gente faz essa prevenção também com jet ski, faz essa prevenção também com algumas outras embarcações e em casos extremos a gente faz esse resgate com os helicópteros Águia. E se eu estiver na água e ver uma pessoa se afogando, o que eu devo fazer é buscar ajuda ou tentar ajudar a pessoa? Se você não é guarda-vida, se você não tem essa habilidade, você busque ajuda, você informe o guarda-vida ou alguém que tem essa competência próxima. Não entre na água para salvar essa pessoa. A gente tem bastante relatos de vítimas que são segunda vítimas, terceira vítimas, que entram para salvar, para ajudar e acaba se tornando uma vítima também, né? Então, buscar uma ajuda especializada. O que são essas imagens que nós estamos vendo? É um resgate em pedras? É um resgate em pedras de provavelmente banhistas que foram fazer alguma trilha e acabaram se tornando vítimas nessa trilha. Ali a gente tem os bombeiros do nosso grupamento marítimo, né, com apoio do helicóptero Águia. Então, é importante tomar muito cuidado com pedras também, né? Porque elas são escorregadias, pode ter a presença de animais também. Muito cuidado, é muito fácil se machucar em pedreiras. E a gente orienta sempre que for fazer trilha, calçado adequado, alimentação adequada, procurar algum lugar que já tenha uma trilha demarcada, não sair se arriscando em locais que não tem essa destinação, né? E aí as trilhas demarcadas, elas têm já um caminho pré-definido, não é para desbravar, né? É para seguir esse caminho. A gente tem, inclusive, algumas trilhas que a gente tem um QR Code nosso do Corpo de Bombeiros, que conforme você vai avançando na trilha, você tem a numeração do ponto que você está. Essas trilhas já são pré-determinadas. Caso aconteça um acidente, você consegue ligar para a nossa Central 193, informar qual foi o último ponto da trilha que você passou, informa a numeração, informa a trilha que você está, informa qual o número que tem ali para o nosso socorro chegar de imediato. Então, se tem essa vontade, né, se quer aproveitar o verão dessa maneira, que faça isso da maneira mais segura. Estamos em um período do ano que chove muito e os cuidados têm que ser redobrados, né, nas cachoeiras, como você disse, as trombas d'água, mas também em outros tipos de passeio, especialmente na trilha, porque pode haver raios. E aí, o que eu faço se eu estiver numa trilha e começar a chover? Antes de começar a chover, quando a gente for programar uma trilha, programe para um dia que não tenha previsão de chuva. A gente tem agora janeiro, até os próximos dias, todos com chuvas. Então, não é uma época boa para você estar fazendo trilha. A chuva, ela pode trazer uma cabeça d'água e acabar te vitimando. A chuva pode vir com raios e você estando no meio do mato ali fica vulnerável a sofrer um raio. Então, tem previsão de chuva, não faça isso. Ou começou a chover, aborta aquela trilha e volte para o início. Se tem condições de fazer uma cabana ali para esperar, faça e aguarde a chuva passar para retornar para o início e não segue mais com essa trilha. E a chuva traz riscos também para a gente que está na cidade Sim, enchentes, né? Nesse período, exatamente. O que fazer em uma situação como essa? A orientação que a gente passa para o cidadão, época de bastante chuva, época de bastante enchente, infelizmente. A gente tem ali imagens. Não se coloque em situação de risco. Não tente atravessar uma correnteza d'água. A gente tem informações de que a água na altura do tornozelo, na altura da canela, já tem força suficiente para arrastar uma pessoa e vitimar uma pessoa. Se a gente não conhece aquela rua, aquela calçada ou aquele trecho, a gente pode... Olha que risco, né? Pode ter uma boca de bueiro aberto, pode ter algum buraco que a própria chuva formou e acabar sendo engolido, né, por essa cratera ou feita ou acontecida em razão da chuva. Se tiver no veículo e perceber que a água estiver começando a subir, abandona aquele veículo onde ele está e procure um local seguro, procure um local mais alto. As chuvas geralmente nessa época vêm no final da tarde, então a gente orienta também, se está saindo do trabalho e percebeu que está muita chuva, dá uma esperadinha, espera aquela chuva mais volumosa passar, espera a água dar uma baixada
para não ser surpreendido estando na rua com esse volume alto de chuva, né? E se eu avistar um volume alto, não enfrente, né? Não enfrenta. A gente não sabe o que tem ali, pode ter uma cratera aberta, né? Pode ter um buraco destampado que pode engolir, e a gente pode ser arrastado também, tanto a pessoa a pé quanto a pessoa num veículo. É a primeira dica, ó, nunca enfrente a inundação. E se for surpreendido por um grande alagamento, com segurança saia do veículo e vá para um local seguro. Então eu devo sair, não ficar no veículo aguardando ajuda. Não deve ficar. Essa água pode subir muito rápido e acabar te vitimando. Essa dica é muito importante. Não estacione o veículo embaixo de árvores. Muita queda de árvores nessa época do ano. Exatamente. A árvore às vezes já está um pouco ali mais velha, já tem um processo de apodrecimento, e aí com o volume de água fica mais pesada e qualquer vento que tenha pode derrubar essa árvore e cair em cima de veículo. E procure sempre um local alto. Exatamente. Começou a chover, procure, desça do carro, ou mesmo que estiver a pé, entre em uma loja, entre em algum comércio que seja um local alto. Você percebeu que a rua tem uma baixada, procure sempre um local mais alto. O pessoal de casa enviou perguntas pra gente. A primeira delas é da Ana Alves. Em uma trilha, o que é indicado? Falamos um pouco sobre isso, né? Que é indicado seguir a trilha já pré-definida, mas há também outras dicas que você pode compartilhar com a gente? Se perdeu na trilha, pare aonde você está, evite gastar energia, talvez você precise ficar um período ali até o socorro chegar, tente contato com o 193 ou com algum familiar e tente indicar por onde você entrou na trilha, quanto mais ou menos você andou. Se for possível enviar localização, hoje a gente tem esses mecanismos muito fáceis, né, com aplicativos, enviar essa sua localização para que a gente consiga chegar e te resgatar da trilha da maneira mais rápida possível. Não tem o sinal, aí complica, né? Aí complica. E aí, se você não tem sinal, a orientação é a gente tentar voltar pela mesma trilha que você já conhece, ou tentar encontrar alguma pessoa que também esteja, talvez, fazendo essa trilha. Mas a orientação principal, tente contato para informar que você está perdido numa trilha e informar onde você possivelmente esteja para a gente te localizar. E novamente é a prevenção, né? Dificilmente nós iremos nos perder se a gente seguir um caminho sinalizado, organizado. Exatamente. Não se aventure, não se arrisque, não se coloque em situação de risco. A próxima pergunta é sobre água-viva. Se eu for queimada, o que eu devo fazer? É verdade que urinar em cima da queimadura melhora? Quem fez essa pergunta foi a Laís Prestes. Laís, por favor, não faça isso. Laís, por favor, não repita isso. Caso seja queimado por uma água-viva, procure atendimento médico para que ele prescreva a medicação indicada para o grau de queimadura que pode ter acontecido ali. Não tome nenhuma medida dos nossos avós. É mito, então. É mito. Vamos procurar ajuda médica e usar a medicação indicada. Perfeito. Muito obrigada, viu, por essa prestação de serviço. Espero que dessa forma a gente tenha um verão, né, muito mais seguro e divertido. Eu que agradeço o convite. Vou compartilhar com você aí de casa o contato do Corpo de Bombeiros, é @Corpo de Bombeiros da PMESP, e o site corpodebombeiros.sp.gov.br. E o telefone do Corpo de Bombeiros para emergências é 193, deixe salvo, né, no celular. Precisou, é só chamar. Exatamente. Com responsabilidade, Exato. sempre. Muito obrigada, viu?